Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas à nossa live aqui da Litera sobre o tema de redação da prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Professor Vitor Valente, sou diretor pedagógico aqui da Litera, professor de língua portuguesa formado pela Universidade de São Paulo. Estou aqui muitíssimo bem acompanhado das professoras Carol. E aí, Carol, tudo bem? Tudo bem. Carol é formada em História pela Unesp. Sim. A professora Mariana também. A professora Mariana também formada pela Universidade de São Paulo. Professoras, queria começar perguntando para vocês, o que vocês acham? Carol, o que você achou do tema? Gostou? Gostei, achei um tema super importante. Eu acho que, além de um tema importante, super atual, mas era um tema extenso. É, um recorde de preposições, uma frase tema da prova do Enem. Mas gostoso, achei bacana. Mari, o que achou? Achei um bom tema e eu achei um tema bem construído. Os conceitos e os recortes bem dados pelos textos, achei bem redondinho. Ótimo, bacana. Galera, antes de qualquer coisa, eu acho assim, é importante deixar muito claro que essa é a live da calma, é a live da tranquilidade, tá? Se você se preparou, fique tranquilo, fique tranquila, certamente você fez um bom texto. É muito comum, depois de prova, a gente achar que errou, fez uma coisa absurda. É uma sensação que bate mesmo, e na maior parte das vezes ela não tem nenhum fundamento. É só o cansaço da prova que bate, então fique muito ligado. Aliás, manda pra gente, eu abordei tal coisa, fiz de tal jeito, a gente vai comentar e em geral isso vai te trazer uma calma danada. Ufa, não tenha vergonha de comentar como você fez, a gente vai comentar com você e em geral você vai sempre com o coração muito mais sossegado, muito mais tranquilo. Como é que vai funcionar a live da gente? Primeiro, eu vou partir do comentário sobre a frase tema, que a frase tema trazia para a gente e os cuidados que você tinha que ter em relação à adequação temática, os cuidados que tinha que ter na montagem, porque de fato era uma frase tema extensa, um tema muito relevante, muito bacana, mas tecnicamente trazia esse cuidado com a extensão da frase tema, professoras? Na sequência, a gente parte para começar a olhar os textos de apoio, esse canal de comunicação da banca com todos vocês. Vou acionar aqui as professoras para a gente comentar o que elas acham que a prova sugeria para que você trabalhasse. E, de novo, gente, sugeria, são sugestões que a banca coloca. Nossa, não abordei isso que a professora Mariana falou, não abordei o que a Carol falou. Tá tudo certo, as abordagens são múltiplas, tá, gente? Nenhum texto tem um caminho só para funcionar. Por isso, de novo, manda o que você colocou, você acha que ficou distante do que a gente falou? Manda pra gente, a gente comenta, o Neto está aqui no backstage aqui para mandar tudinho pra gente do que vocês comentarem, beleza? Na sequência, vamos dar algumas ideias de repertório, que poderia ser usado, de novo, poderia ser usado, não que obrigatoriamente, beleza? Vamos lá, vamos começar. O tema da prova, a frase tema colocada pela prova, foi um comando bastante convencional da prova do Enem. Acho que nisso susto você não teve, Foram os desafios. Os desafios para o enfrentamento da invisibilidade, do trabalho de cuidado, esse era o conceito central em torno do qual girava ali a prova, realizado especificamente, a especificidade de público aí colocada pela prova, realizado pela mulher, como sempre, no Brasil. O tema do Enem, como a gente bem sabe, ele não tem nenhuma pretensão de abordar um tema polêmico, um tema que você quer colocado em mídia. O tema do Enem gira em torno de um tema de relevância nacional. E os textos de apoio vão justificar isso. O texto 4, a gente já vai falar dele, ele vai pontuar justamente essa relevância, essa importância de se colocar isso neste momento, beleza? Vamos lá. Olhando tecnicamente para a frase tema, galera, a gente tinha ali, primeira coisa, muito cuidado que você tinha que ter era dividir, fragmentar essa frase tema em seus elementos constitutivos, justamente para não vacilar em relação à adequação temática. É um critério importantíssimo da prova que os seus parágrafos, em especial a sua introdução, aborde os elementos constitutivos da frase tema. Quase todos, o próprio termo, os seus sinônimos, mas é importante que o conceito central tenha sido trabalhado ali de maneira literal, trabalho de cuidado. Isso é importante de aparecer para que você seja delimitado ali nos limites em que a prova colocou. Você poderia colocar os desafios, os entraves, as dificuldades, o enfrentamento, podia colocar o verbo, claro, para enfrentar, para combater, a invisibilidade, o apagamento, a negligência. O Enem é bem elástico, tá, gente, em relação
aos sinônimos que ele aceita. Fique muito sossegado com isso. O grande ponto central era que você ficasse atento ao conceito-chave da prova: trabalho de cuidado. E como sempre o Enem faz, ele não vai te deixar na mão, ele vai te dar o conceito. Os textos de apoio trabalhavam esse conceito para que você pudesse adotar, parafrasear. Aí vamos lá, se o Vitor estivesse fazendo a prova, o caminho que eu iria escolher era definir o que é trabalho de cuidado no meu parágrafo de introdução. Os nossos alunos da literatura são instruidíssimos a esse respeito. Joga pelo simples, define o conceito, já para abrir o seu texto, funciona melhor. Era o único caminho? Não, não era. Eu acho que era um caminho mais simples. Esse trabalho de cuidado, que a gente já vai ver o que é, realizado pela mulher especificamente no Brasil. Então, uma coisa interessante da prova do Enem é que esse no Brasil, se você esqueceu, não esquenta a cabeça. O Enem parte do princípio de que a discussão que você faz é inserida na realidade nacional obrigatoriamente. Então, se vacilou nisso, tá tudo certo, beleza? Tudo bem? Até aqui tudo bem a delimitação dos elementos da frase tema. Professoras, vou começar a ler os textos de apoio e quero saber o olhar de vocês sobre eles, tudo bem? Podemos começar? Pode ser? O texto 1 é um texto aqui, o tempo de cuidar, o trabalho de cuidado não remunerado e mal pago e a crise global da desigualdade. O trabalho de cuidado é essencial para as nossas sociedades e para a economia. 2 elementos aí. Ele inclui o trabalho de cuidado de crianças, idosos e pessoas com doenças e deficiências físicas e mentais, bem como o trabalho doméstico diário, que inclui cozinhar, limpar, lavar, consertar coisas e buscar água e lenha. Se ninguém investisse tempo, esforços e recursos nessas tarefas diárias essenciais, comunidades, locais de trabalho e economias inteiras ficariam estagnados. Em todo o mundo, o trabalho de cuidado não remunerado e mal pago, ele repete isso, né? Não remunerado e mal pago, é desproporcionalmente assumido por mulheres e meninas em situação de pobreza, especialmente por aquelas que pertencem a grupos que, além da discriminação de gênero, cruzamentos aqui que o Enem já sugere, sofrem preconceito em decorrência de sua raça, etnia, nacionalidade e sexualidade. As mulheres são responsáveis por mais de 3/4 do cuidado não remunerado e compõem 2/3 da força de trabalho envolvida em atividades de cuidado remuneradas. Professora Mariana, o que você tem para comentar com a gente aí em relação a esse primeiro texto? O que você tira? Que elementos você acha que a prova está querendo insinuar, trabalhar? Bora, aluno, vai por aqui que é a boa. Definitivamente, a definição do que é esse trabalho de cuidado você tira do texto 1. Ele reforça, ele repete a ideia de um trabalho mal pago e um trabalho não remunerado. Então, a gente está pensando trabalho de cuidado a partir de 2 perspectivas. Aquele trabalho que nem considerado como trabalho é, uma vez que não é remunerado. Então, a gente vai pensar um pouco mais nessa esfera doméstica. Então, o trabalho doméstico, aquilo que costuma se chamar a dona de casa. Então, lembrando que a gente está falando aqui de um recorte de mulheres, que são as que mais desempenham essa função, como o próprio texto dá. Então, a gente vai pensar nessa ideia da dona de casa e perceber como um trabalho fundamental, ainda que não entendido como trabalho, pois não remunerado. Ponto 1. Ponto 2 é esse trabalho, agora já entendido enquanto tal, afinal agora a gente vai falar de um trabalho remunerado, porém mal pago. Então, a gente percebe que esses, ainda que dividido em 2, há algo em comum. Que a sua categoria social, em que sentido? A gente vai olhar para isso como trabalhos que não são, como posso dizer, não são privilegiados, não são valorizados socialmente. Então, por quê? Ou ele não é pago ou ele é mal pago. Então, a gente vai entrar, por exemplo, na categoria de cuidadora de idosos. Normalmente, perceba o substantivo, né? É a cuidadora de idosos, é a enfermeira, é a técnica de enfermagem, mas é o médico. Então, acho que aqui, esse recorte do que é esse trabalho de cuidado está bem estabelecido e muito repetido nessas 2 esferas. O não trabalho, que é um trabalho, e o trabalho ainda assim socialmente não privilegiado, não reconhecido, né, dentro da sua relevância social. Acho que esse é o primeiro ponto. Mas acho que cabe destacar
Um outro recorte que aparece aqui, além de mulheres, quais mulheres são essas que desempenham essas funções? Porque no fim do texto ele vai fazer esse recorte não só mais de gênero, mas também um recorte étnico, um recorte de raça, um recorte que ele mais fala de nacionalidade. A gente pode pensar, por exemplo, esse imaginário que a gente tem de mulheres que vão, por exemplo, para os Estados Unidos, e normalmente lá elas desempenham função, né, de limpeza. Então, é uma comunidade forte, inclusive. Então, acho que é uma coisa que a gente enxerga. A gente exportou trabalhadoras de cuidado. E é um trabalho até um pouco mais valorizado porque temos essa lógica da doméstica. A faxineira brasileira, essa coisa, né? Sim. Acho que esses são alguns pontos bem importantes. Acho que esse é um dos textos que você tiraria mais conceitos, né? Talvez outros tragam muita reflexão, mas esse mais conceito. Para ancorar mesmo, né, a base do texto, acho que o texto era bem interessante. E ó, bacana você ver aí quais exemplos que você podia dar desse trabalho não remunerado e o trabalho mal remunerado, né? Essas categorias todas. Você estava até brincando, né? Se você sentiu alguma dificuldade aí na hora que você pegou o seu texto, certamente a sua avó, talvez a sua mãe não sentiria dificuldade nenhuma em entender do que o tema estava aí tratando. Algum comentário, Carol, em relação ao texto? O que você curtei? Acho que é essa ideia mesmo, ele dá essa base, a Mari colocou bem, ele ancora o que é o trabalho de cuidado e geralmente para quem ele é definido, né? Boa, legal. Vamos ao texto 2, então pegou. O texto 1 trazia para a gente uma coisa fundamental, a âncora do seu texto, o conceito, que é trabalho de cuidado a quem ele se aplica. Talvez aí uma atenção que eu tinha que ter é que esse trabalho de cuidado ele vai se abrir para duas questões. Esse trabalho para o qual não se enxerga na condição de trabalho, como a Mari comentou, e o trabalho para o qual se paga, mas paga mal. Né? Por que isso acontece e tal? Talvez fosse uma ideia bacana de você pensar. O texto 2, para justificar o Enem ser Enem, ele tinha ali uma singela tabelinha, né? Números ali para a gente. Eles dizem o seguinte, tá? São dados do IBGE. Média de horas dedicadas pelas pessoas de 14 anos. Achei interessante o recorte, né? A base ali, né? 14 anos ou mais de idade aos afazeres domésticos ou as tarefas de cuidado de pessoas por sexo. Os dados são do Brasil inteiro de 2019. Então, ele vai fazer um recorte de horas semanais, tá? Homens dedicavam em 2019, em média, 11 horas na semana para trabalhos domésticos ou tarefas de cuidado. Mulheres, 21,4 horas. Mas tinha uma discrepância gigante. Mari, o que você vê daí? O que o texto 2 traz para a gente? Acho que a primeira coisa que eu quero comentar a partir dessa ideia, né, se você levou um susto, talvez sua avó não levasse, talvez sua mãe, é pensar como esse tema ele é muito próximo da nossa realidade. E eu acho que, independentemente de qual realidade, pensando agora, né, classe social, etc., que você viva, ele é parte da sua realidade, porque você lida com esses trabalhadores ou você faz parte de um grupo que são esses trabalhadores. Então, acho que esse é um primeiro ponto, né? Não é um tema alheio, não é um tema, né, nossa, nunca tinha pensado sobre. Acho que o texto 2 ele vai claramente justificar o porquê não é um tema sobre o trabalho de cuidados, ponto, mas é um tema sobre o trabalho de cuidados realizado por mulheres. Porque poderia ser um tema sobre o trabalho de cuidados, né? Seria relevante. Mas por que por mulheres? Bom, porque há uma óbvia desigualdade. Primeiro, a gente precisa pensar que esse trabalho de cuidados ele é fundamental para que a sociedade continue existindo. É um trabalho que precisa ser, em alguma medida, né, realizado por alguém. Então, é preciso que haja cuidadores, é preciso que haja enfermeiros. Agora, por que será? Acho que o texto 2 ele precisa levantar uma pulga para você, em alguma medida, do porquê será que a gente tem que quase o dobro, né, de mulheres, aliás, quase o dobro de horas, desculpa, que as mulheres dedicam a esse trabalho. Né? Então, enquanto homens a gente tem 11 horas semanais, mulheres a gente tem 21,4 horas semanais. E aí, eu acho que eu vou trazer um primeiro possível repertório, uma possível reflexão, que é como a teoria feminista vai olhar para isso a partir da ideia de que, bom, há uma divisão sexual do trabalho. Então, o que seria essa divisão sexual do trabalho? É exatamente a lógica de que, bom, alguns trabalhos
são, né, reservados, são pensados para serem realizados por mulheres. E aí, bom, quais razões levam a isso? A gente pode pensar na ideia de que a mulher é maternal, portanto, né, ela dá à luz, portanto, é ela que cuida. Então, o trabalho do cuidado, né, faria mais sentido ser realizado por ela. A gente pode levantar aí algumas possibilidades, porque pensando na sua prova, te leva para um caminho do bom, há uma questão cultural, né? Há uma questão da cultura que vai fazer com que haja essa divisão, há um olhar para a mulher enquanto alguém que exerce um determinado papel, né? O papel de cuidadora, aquela que materna, aquela que dá à luz, enquanto homens podem desempenhar outras funções, porque afinal de contas a casa precisa ser limpa, a comida precisa ser feita. Então, né? Eu acho que esse é um ponto bacana, Mari. Para além do já escancarado, da já flagrante diferença de horas de trabalho, que trabalho é esse, né? Quando homens dedicam 11 horas da sua semana para o trabalho de cuidado, que trabalho de cuidado é feito pelos homens? E que trabalho de cuidado é feito pelas mulheres nessas 21,4 horas semanais em média? Que me passa essa impressão de que os homens, em geral, fazem trabalhos cujo tempo possa ser remanejado, que não é urgente. Quando você fala assim, cozinhar, limpar a casa, são trabalhos que precisam ser feitos constantemente. Você não pode, repetidamente, no caso de fazer um almoço, com um horário fixo ali, estabelecido. Você não tem jogo de cintura para isso. Acho que, para além, tem a questão das horas, que eu acho que ela é flagrante, é muito, muito gritante. O trabalho que é feito também, acho que escancara muita coisa, né? Me chama a atenção uma coisa, a gente tem um dado que é referente a pessoas de 14 anos ou mais. Então, a gente tem um dado que, na verdade, reflete a forma como nós ainda educamos nossas crianças. E o educar, ele não passa exclusivamente pelo espaço escolar. O educar, ele passa por uma série de outras informações ou comportamentos que repetimos no cotidiano. Então, eventualmente, as meninas é sempre ensinado a atividade de lavar uma louça, de colocar e tirar uma mesa, enquanto os meninos não têm obrigatoriamente essas atividades domésticas ensinadas. E aí, claro, isso vai passar também pelo brincar. Então, o brinquedo do garoto tende a ser uma ferramenta, então, às vezes, esse cuidado doméstico pode ser trocar uma lâmpada, enquanto o brincar doméstico da menina já é brincar de fazer comidinha, ou brincar de boneca. E aí isso passa pela ideia de repetição cultural, claro, que a Mari levantou. Interessante que essa discussão de cultura, me parece que o eixo cultura era fundamental para a gente olhar essa prova. Lembrei, por acaso aqui agora, como já foi uma discussão trazida por um filme super pop nos últimos tempos, que foi o Barbie, que de uma forma ou de outra discutia um pouco esses Barbie, o filme Barbie, que trazia um pouco essa questão do que trabalho é esse que é feito por essa mulher ali, o filme. Claro que vai a partir das suas questões, mas enfim. Pessoal, só uma coisa aqui importante, diga. Um comentário, um cumprimento aqui. G. Caldato passou para dar uma boa noite para a professora Carol. Boa noite, feliz Gabriel. de ouvir sua voz. Murilo, carioca, tá chateado com o tema, disse só problema, teminha ruim. E agora, Maria Vitória comentou perpetuação de arquétipos em cima do que a Carol estava falando. Perfeito. É isso. Pode continuar. Maria, te encontrei na porta da prova ali, falei que você ia arrebentar, tenho certeza que isso aconteceu, sabia. Cara, acho que você mandou benzaço, acho que esse caminho aí é o caminho, né, perfeito para isso. Murilão, você é safado, cara, você é safado. Tá chateado, eu tenho certeza que você foi super bem. Teve notas excelentes para temas muitíssimos mais cabeludos no ano inteiro. Relaxa, deu tudo certo. É só ressaca pós-prova aí, tá, bicho? Só porque o Fluminense ganhou aí ontem, não foi o nosso Flamengo. Eu sei, chateia, mas tá tudo certo. É nóis, beleza? Tudo certo. Eu torci o Fluminense. Eu reconheço publicamente que torci, não torci. Torci muito. O dinismo é maravilhoso. Texto 3. Vamos lá. Carol, agora o papo aqui é com você. Vou ler o texto 3. A sociedade brasileira é um texto do IPEA, tá? Do IPEA. A sociedade brasileira tem passado por inúmeras transformações sociais ao longo das últimas décadas. Entre elas,
as percepções sociais a respeito dos valores, das convenções de gênero e a forma como mulheres têm se inserido na sociedade. Então, a gente já fala em valores, convenções de gênero, na inserção social. Algumas permanências, porém, essa conjunção aqui, chamam a atenção, com a delegação de quase que exclusiva às famílias, e nestas às mulheres, de atividades relacionadas à reprodução da vida e da sociedade, usualmente denominadas trabalho de cuidado. Carol, o que você tem para tirar aqui desse texto 3 aqui para a gente? A gente começa já lembrando que o Enem adora discutir permanências históricas, então isso vai aparecer tanto nas questões, como geralmente pode aparecer numa proposta de redação, né? Mas já que a gente está citando aqui essa questão cultural, eu acho que é importante colocar duas coisas que chamaram a minha atenção nesse texto. Então, primeiro a gente tem a questão da mulher que vai ser reconhecida como parte do mercado de trabalho no Brasil, vamos focar no Brasil ali, principalmente na primeira metade do século XX, mas na década de 60, 1960 em diante, com muito mais clareza. E aí no finalzinho do texto tem uma parte relacionada à reprodução, que é bem importante. A década de 1960 introduz no mercado as pílulas anticoncepcionais, o que dá certa autonomia para as mulheres entrarem nesse mercado de trabalho. Bacana. Só que a gente entra no mercado de trabalho só como se a mulher nunca tivesse trabalhado, né? Sim. Que é o que a Mari coloca. Agora, né? Ela nunca trabalhou. Mulheres exercem funções de cuidar, assim, desde que as primeiras civilizações se desenvolvem. Então, aqui a gente tem a questão do trabalho não reconhecido, não remunerado, que se persiste, né? Que se repete, mesmo após essa figura feminina ser colocada agora da porta para fora de casa, no mercado de trabalho reconhecido e remunerado. E aí que tem um outro detalhe. Para essa mulher que faz parte de um certo recorte socioeconômico, ter um reconhecimento de carreira e de mercado de trabalho, ela precisa de outras mulheres que cuidarão de suas casas. Então, ela continua tendo ali a função, a obrigação de planejar o espaço doméstico, que é um trabalho não reconhecido, e ela tem que, inclusive, garantir que os seus filhos terão quem cuidar deles, quem vai cozinhar para mim enquanto eu estou fora. É obrigação, geralmente, da mulher. Agora, para além disso, quem cuida do filho de quem está cuidando do meu filho? Então, assim, é uma cadeia muito, muito, muito extensa e que tende a ficar cada vez mais injusta conforme você cai nesse recorte socioeconômico. Lembrei do Que Horas Ela Volta. Exato, é o que eu ia citar, gente. Se você citou Barbie, eu ia citar o Que Horas Ela Volta. E aí a gente tem essa mulher que se muda para o trabalho, para atender a família, de classe média alta, e quem cuida do filho dela, né? E geralmente a filha cuida do filho mais novo. Então você tem crianças cuidando de crianças, e geralmente meninas, ou aí tratando de uma questão não só de gênero, mas de sexualidade, os meninos mais afeminados também vão ser destinados para esse cuidar. Então, é sempre uma repetição. Agora, trazendo já uma visão histórica dessa permanência, o cuidado doméstico, desde o período colonial, a gente tem ali sempre sendo exercido por escravas domésticas. Então, são as amas de leite, são as cozinheiras, são as parteiras e uma série de outras funções que sempre foram exercidas por mulheres dentro desse espaço doméstico e que se repete, né? Agora, ainda é importante colocar que esse cuidar também não é só pensando na família básica, que a gente está citando muito. Eu acho que a Mari citou a cuidadora de idosos, a babá e etc. A gente tem que pensar que é o cuidar também de pares. Então, quando mulheres adoecem, quem cuida dessa mulher que adoece? Geralmente o parceiro abandona. E quem fica é a irmã, é a cunhada, é a tia, é a mãe, é a amiga. Então, os homens tendem a se afastar dessa mulher que precisa de um cuidado.
E então o cuidado ele vai ser uma questão muito mais ampla, né? Não só no cuidado doméstico, mas também como profissão. E essa repetição histórica é muito clara. A gente vinha falando aqui antes da live, gente, como parece que quase 10 anos depois o Enem conversa com ele mesmo. Né? O Enem de 2015 trouxe como tema a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Mais uma vez, uma persistência que o texto 3 traz, né? E olha que interessante, né? Esse texto 3 falando de várias questões sobre mulheres evoluíram, elas passaram por uma discussão social, elas estão avançando, que avançar é melhor que evoluir. Elas, né, correram no tempo. Outras ficaram para trás. Me parece muito um diálogo do Enem, quase um balanço do Enem 10 anos depois, o que aconteceu. Interessante esse olhar da prova para si, né? E já pensando nessa prova que fala consigo mesma, a gente tem o Enem de 2015 que vai falar sobre violência feminina, mas também agora em 2023 a gente tem aniversário de 10 anos da PEC da doméstica, que é o apelido que se dá para a introdução de direitos trabalhistas, de uma forma bem ampla e rasa, desculpa, gente. Mas leis de direitos trabalhistas para os trabalhadores do espaço doméstico. Então, é um aniversário aí que o Enem poderia entender como parte do seu repertório. Eu acho interessante. Bom. Só fechando os textos de apoio, não fechando a live, fechando os nossos textos de apoio, o texto 4 trazia aqui na coletânea uma capa da revista da FAPESP, né? Desafios do cuidado. Aumenta o número de pessoas que demandam serviços de assistência, obrigando os países a repensar seus sistemas de atenção. No Brasil, o protagonismo continua familiar. Interessante, Carol, esse contraste que esse textinho muito curto coloca, né? Esse aumento, de um lado, no Brasil especificamente, esse cuidado segue sendo protagonizado pela família, né? Sim. Uma coisa que eu acho que a gente pode lembrar aqui, aí isso seria das ciências humanas, mas da geografia e sociologia, a gente vive num país que está envelhecendo. Então, nós temos, a gente fala da cidade de Santos, né, gente? Assim, acho que isso é uma pauta bastante importante. Opa. É uma cidade que recebe idosos em processos de aposentadoria. Conforme a gente tem mais idosos, por exemplo, a gente tem uma demanda maior por cuidados e cuidadores. E aí isso vai passar não só por cuidados médicos, farmacológicos, mas também de cuidados cotidianos, de planejamento de construções, adaptações e acessibilidade. E, lógico, o cuidado do todo dia. Como eu disse, de cuidar, estar, né? Planejar isso. Sim. Pessoal, agora, diga aí, Neto. O Igor Serrano mandou um comentário no Instagram. Falha estatal por não criar uma lei que regulamente a ocupação frente às exigências de mais idosos e mais mulheres com filhos no mercado de trabalho. Igão, um abraço para você. Fiquei muito feliz de saber que você chegou no seu local de prova a tempo, beleza? Meu velho, não, porque ele mandou mensagem para você. Eu consegui chegar, porque era longe. Eu falei, Igão, tamo junto. Você antecipou a parte que a gente ia entrar agora, justamente quais seriam os caminhos mais simples de problematizar esse tema. Como a gente olha bastante em aula, né, Igor? Olhar para a questão da responsabilidade do poder público era um caminho bastante possível e justamente nesse sentido, a falta de uma legislação que regulamente isso, que olhe para isso. Acho que o caminho que você escolheu é ótimo. Daria para olhar para isso de outras formas também, tá bom? Igual até tomei nota aqui, cara. A falta de programas de informação, de conscientização sobre o tema era um caminho também. Aliás, antes do Neto fazer uma parte aqui, pessoal, manda aqui pra gente o que você colocou. Pô, eu problematizei tal coisa, usei tal coisa, vale, acha que cabe? A gente está colocando, gente, a nossa percepção dos caminhos que seriam mais simples até para um texto como esse, tá? Então isso não quer dizer, pelo amor de Deus, que o que você usou está errado. Entendo que um caminho possível, que para o Enem é sempre possível, de que modo o Estado falha em relação ao problema colocado pela prova. Diga aí, Neto. O Igor só complementou já no que você comentou, professor. Boa. Ele vai aqui adiante falando sobre a desinformação da sociedade, por não reconhecer as mudanças sociais e reproduzir discriminações. E aí ele pergunta se é um bom caminho, você já respondeu que sim.
Igor, acho que você arrebentou, cara. Sensacional, muito bom. Diga-se de passagem, Igor, você pontuou as duas coisas que eu pontuei também. Então, se eu fosse fazer meu texto, ia pro mesmo caminho que você foi. Então, tá tudo certo. Tá tudo tranquilaço, cara. Acho que, de novo, né, essa questão da sociedade, como ela falha, aí beleza, né? A gente tem uma cultura machista, uma cultura que olha para a naturalização desse papel da mulher em relação a esse trabalho, seja para não remunerá-lo ou quando faz de forma bastante precária. Penso nesses dois caminhos. Mas mandem mais aí pra gente, tá, pessoal? Tem mais coisa aí, né? Tem mais. Isabela Bernardo comentou: usei o repertório de John Locke e o contrato social. Não é uma pergunta, é só um comentário mesmo, tá? E aí já tem mais um, da Gi Lobo. Coloquei a falha nas leis trabalhistas, usei cidadão de papel. E o machismo na sociedade. Coloquei a educação como uma das responsáveis e usei a pedagogia da autonomia. Essa é a Gi Lobo. E mais um, que é a Elo de Masi, que fala: falha social igual estereótipos automaticamente responsabilizam as mulheres pelos cuidados e falha estatal igual a falta de fiscalização da remuneração desses trabalhos. Meninas, todos os caminhos excelentes que vocês usaram, tá? Pelo que eu pude entender, digam pra gente se foi isso mesmo. Ao usar o Locke, ao usar o de mensagem, o de papel, vocês olharam para uma falha do poder público e não cumprir aquilo que ele se propõe a cumprir, não cumprir aquilo que é o dever dele. Se foi nesse caminho, relacionando ali a qual falha específica se dá, qual falha específica ali ele comete, o caminho está certinho. Excelente, gostei bastante. Parabéns, meninas, muito bom o caminho de vocês aí. Mais coisas por aí, né? Posso seguir? Larissa Panzolin falando que no desenvolvimento 2... ela colocou o Mose para falar que a escola não implementa palestras sobre o machismo que fomenta essa invisibilidade. Lari foi no caminho escola-palestra, sem vergonha nenhuma de ser feliz. Demorou, Lari, tá certíssimo. Mencionado no aulão que rolou lá na Tarrafa, inclusive. A safadeza do escola-palestra. Lari, caminho simples, seguro, e como a gente bem sabe, o EM valoriza pra caramba o caminho simples. A Gilobo ficou chateada, mas acho que você já pode tranquilizá-la. Aliás, vocês podem. Ela falou: eu só citei o trabalho, com uma carinha triste, mas não citei o trabalho doméstico. Mas não é só sobre trabalho, não é só sobre trabalho doméstico. E mais de um texto de apoio, fico cegada com isso. A prova fala do trabalho não remunerado e remunerado. Então, assim, penso eu que se você trabalhou com a frase tema completa lá na introdução do seu texto e na hora de você desenvolver, relacionar esse repertório à ideia de trabalho, tá tudo certo. Não é o que o Enem não vai pegar nisso, tá? Relaxa com isso aí. Antes de vocês avançarem, mais uma pergunta aqui da Maria Vitória. É uma dúvida bem comum, inclusive. Uma dúvida: eles reconhecem a sigla do FMI ou precisava falar que é o Fundo Monetário Internacional? Esquenta a cabeça não. Siglas muito conhecidas, muito simples, assim, serão reconhecidíssimas. Não precisa... O Fundo Monetário Internacional, a depender da sua letra. A minha era uma linha inteira, a linha toda. Relaxa, não é um problema não. Não fiquem preocupados. O aluno nessa hora eu não escrevi Fundo Monetário Internacional, zerei a prova. Cara, relaxa, meu. Respira, tá tudo certinho. Ela mandou um glória a Deus. Glória. E a Gilobo mandou um que bom sobre a questão do trabalho do Não, relaxa. Gente, até o momento, os caminhos que vocês escolheram foram muito seguros, muito certeiros. Pensem assim, em textos muito claros, que eu não estou com o seu texto na frente, tudo mais, você pode ter escrito outras coisinhas aí. Mas, cara, a forma que você está pensando o texto, ela está bem certinha, tá, pessoal? Certo? É ter tomado cuidado, não repetir conectivo, a proposta de intervenção ter os 5 elementos, ter voltado para os 2 parágrafos do seu desenvolvimento na hora de fazer a sua proposta, enfim, beleza? Se foi por aí, é nóis. Quer mais um antes de avançar? Isabela Bernardo, Lilia Schwartz, estudos das origens dos problemas de grupos subalterizados, também foi válido para o D2? D2, no caso aqui, que a gente sabe que não é o vocalista do Planet Hemp. O pessoal é íntimo do desenvolvimento. O pessoal é o D2, beleza? Tá? Preste atenção. Eu acho que vocês estão com o material da gente aqui na frente, pessoal, porque Lilia Schwartz está aqui no meu resumo. Isa, fica tranquilaço, acho que você mandou benzaço, meu. Sim, era super válido, valia a pena demais, tá? Chegando então nos repertórios, nessa parte assim que vocês gostam bastante, pensou ali no mais simples. Tem alguma coisa aí? Ou... Fabi De Lucas falando que está aprendendo com todos vocês.
Pode mandar beijo, professora. Não tem problema. Vamos lá. Cara, a gente sabe, né? Recentemente, 2 dias antes da prova, o próprio INEP postou ali, a gente até no Instagram da Litera postou isso, sobre a questão do repertório. E o INEP falava, use a Constituição Federal como elemento de repertório. Nesse tema de hoje, cara, você poderia usar várias coisas, o direito à dignidade, o direito ao trabalho digno, para estender para outras coisas, essa falta de tempo, o direito ao lazer. Sim. No caso dessas meninas, 14 anos, o direito à educação, como tudo isso foi sendo negligenciado. Você tinha aí uma construção bem elástica, né, professoras? Um prato bem farto aí de como relacionar a Constituição a encaminhamentos diversos, né? Sim. Encaminhava bem. O cidadão de papel, que vocês gostam tanto, recordista aí de repertório do Enem, poderia ser muito usado, essa negligência, essa cidadania feminina que fica só no papel em função do acúmulo aí de trabalhos, que esse trabalho de cuidado garante a essas mulheres caminharia bem. Carol, de que maneira a história poderia ser acionada como uma área aí do conhecimento para elementos de repertório? Eu acho que o que os meninos citaram mesmo da sociedade machista, mas eu colocaria de sociedade patriarcal, que é um argumento mais sólido. E essa questão do patriarcado que não é exclusivamente sobre o homem, mas é sobre todo um sistema de opressão e subjugamento de uma série de figuras. E, claro, é legal que dá para falar também sobre a questão da mulher negra, que acaba sendo muito mais vitimizada dessa situação de marginalização e menos valorizada, não só nessa situação do trabalho, do cuidar, mas também enquanto profissional de cuidar, menos remunerada ou menos reconhecida. Interessante. Mário, alguma coisa? Eu acho que quando você fala isso, eu penso muito em quem gosta de trabalhar com a ideia de estrutura. Sim. Né? Uma coisa estrutural. O texto 4 me leva um pouco a pensar isso. Porque a gente está falando, e aí volta na falha do Estado, né? A ausência de um papel estatal aqui. Ele é desempenhado pelas famílias, não é isso? Ele fala que o protagonismo ainda é familiar. Então, a família, e aí quando a gente fala família, a gente está falando do núcleo feminino dessa família, exerce essa função. E eu acho que porque eu penso na ideia de estrutura, tem um dado que eu estava comentando aqui, claro que você não ia tirar do seu bolso na prova, mas só para você pensar, 11% do PIB brasileiro é de trabalho não remunerado doméstico, não era doméstico. Então, a gente está falando de um sistema econômico, financeiro, que se privilegia da não remuneração dessas mulheres. Por isso que eu estou falando da ideia de estrutura, acho que é um caminho aí para quem curte. E eu acho que dentro dessa lógica mesmo, a gente pensa sobre isso, possibilidades de debate no cotidiano, soluções, não só pensar no papel do Estado, também, óbvio, pensar no papel do Estado, na questão da legislação trabalhista, extensão de licenças de maternidades e paternidades e etc., segurança para as mulheres que são mães no mercado de trabalho, mas também a instalação de creches e também espaços de cuidar. E, claro, a educação, como a Lari colocou, é um agente transformador. E a educação, como eu já disse, ela não é só a educação no espaço escolar, que pode trazer isso para o debate no espaço da escola, mas também o que se faz em casa, né? Aquela lógica do eu ajudo a minha companheira. Não, tu não ajuda, tu tem que aprender a dividir, né? Eu ajudo a minha esposa, eu ajudo a cuidar do meu filho. Não, é o aprender a dividir, é uma reflexão, uma auto-reflexão. Porque quando a gente fala de uma sociedade patriarcal, a gente tem que pensar que nós temos que fazer essa autocrítica constantemente nesse processo de desconstrução. Interessante, professora, vocês falando essa questão de estrutura, essa questão histórica. Eu estava olhando aqui para a capa da revista da FAPESP, que é o texto 4, tá, gente? E como o Enem gosta desse cruzamento, né, do texto escrito e imagem. Porque você tem uma senhora, uma família negra, uma mulher idosa, uma mulher adulta e uma criança que provavelmente é um moleque, né? Pegando pela roupinha dele. Como essa questão desse trabalho de cuidado ele vai sendo passado, né, de geração em geração por essas mulheres, que essa imagem diz muito, né, ela sugere muito essas questões. A mim, ela diz que essa mulher está sobrecarregada. Sim. Essa mulher ela é o centro dessa família, porque ela trabalha provavelmente para ser arrimo de família, porque a gente tem um número imenso de mulheres que sustentam os lares.
Ela cuida da sua parte idosa e ela cuida do seu filho. E essa parte idosa, que assim, não tem uma outra parte para cuidar dela, né? Essa filha, provavelmente, quem cuida, né? Muito que caminha bem com o que vocês comentaram antes. Eu acho que pensando em repertório, vou fazer um comentário que a gente estava falando, né? Quem ficou na tarrafa literária? Boa, bem lembrado! Se deparou com algumas discussões possíveis. Eu acho que qualquer pessoa que passou pela minha sala de aula ouviu falando que você tem que ver a Vera Iaconelli, você tem que ver a Vera Iaconelli. E, bom, na tarrafa, né, a psicanalista Vera Iaconelli, ela foi muito para divulgar o livro novo dela, né, do Manifesto Antimaternalista, que passa por isso, o papel da mulher. Passa pelo papel, né, que a mulher tem do cuidado social, e ela faz muito esse recorte também de raça. Então ela vai falar, né, do papel da mulher branca. Então a mulher branca é aquela que contrata normalmente esse serviço da babá doméstica, e aí a mulher negra não tem direito a cuidar do seu filho. Então, mas se você estava aí, você podia ter lembrado disso. Só para dar um pouquinho de contexto, você que não é daqui da Lítera e não ficou ouvindo a gente falar de tarrafa durante meses a fio, que nem malucos. Quem não é de Santos também. Quem não é de Santos também. A Tarrafa Literária é o maior festival literário do estado de São Paulo, um dos maiores do Brasil, e a Lítera tem o orgulho de ter participado da Tarrafa neste ano, de maneira muito, muito bacana. Falo por mim que eu estava lá em cima daquele palco, fiquei maluco, nervosíssimo. A gente deu uma aula sobre a redação do Enem, justamente sobre a redação do Enem, nesse evento. E depois da minha aula, acho que teve a da Gabriela Biló, a seguinte, né, a mesa seguinte, foi justamente essa que a professora Mari comenta. Então, olha só que interessante. Quem ficou assimilou bastante coisa ali, né, do que ela tinha para poder colocar. Belezinha, pessoal? Espero que vocês tenham ficado mais tranquila, vocês tenham ficado mais tranquilo depois desse papo da gente. A meta dessa live era te acalmar o coração. Vocês foram por caminhos interessantíssimos, todos corretos. Tá tudo bem, fica sossegado, sossegada. Descansa. Agora que você assistiu a live, sai da internet, larga o celular, vai se divertir um pouquinho, vai descansar. Que, Enem só acaba a semana que vem. Nada de ver gabarito extraoficial, essas bobagens todas. Só semana que vem. Acabou a prova domingo, o gabarito oficial sai na sequência. Aí a gente pode olhar para isso, beleza? Então lá. Professora, vocês gostaram? Bacana? Foi legal? Beijo para todos vocês. Tem mais alguma coisa aí, Neto? Alguma coisinha? Tudo certo? Então, só agradecimento. Um beijo para todos vocês. Quem é da Lítera, até amanhã. Então já não corre. Beijo para vocês.